O slide está aparecendo para vocês aí agora? Não. Agora sim, professor. Então, como a questão dos grupos aí ficou claro para todo mundo? Do seminário? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim. Tá, então vamos dar sequência. Então, esse exercício que nós vamos fazer hoje é a sequência da aula passada, onde nós fizemos o traço em massa para o concreto, né? Determinamos lá para um saco de cimento ou para 1 quilo. Nós fizemos esse traço lá, né? Então, só que lá nós determinamos pela massa, né? Ou seja, pelo peso dos materiais. E na obra a gente não consegue fazer pelo peso dos materiais, a gente tem que determinar os volumes para passar para os operários. Mas todo o início, independente do método que a gente está calculando, basicamente a gente primeiro determina o traço em massa, considerando todos os materiais, material seco, areia seca, transforma a areia, né, e a água, quando a gente determinando a umidade da areia, mas continuando em massa, mas para a obra é necessário que a gente transforme aquele traço em massa para volume, porque na obra é mais fácil medir em volume do que em peso, né? Não tem balança que tenha um tamanho suficiente que aguente a carga, o peso das coisas, né? Então a gente vai, hoje a sequência da aula é os próximos passos para determinar o volume e definir as vasilhas, né, as que a gente chama na obra de padiolas, para poder mexer no traço do concreto. Então, na aula passada, nós chegamos nesses valores aqui, ó, o traço material seco para 1 quilo de cimento, a gente teria 1,558 quilos de areia e 2,542 quilos de brita e 0,51 quilos de água. Isso aí a gente determinou na aula passada. E nós falamos também que, em função da umidade da areia, a gente teria que tirar, acrescentar na areia o peso da água, né, constante na areia, devido à umidade natural, e a umidade que a gente, no nosso exercício, que a umidade é de 5%. Né? Então, foi isso que nós fizemos nesses números aqui, são do exercício da aula passada, tá? Então, nós vamos transformar isso aqui agora, esses números, em volumes, tá? Então, começando aí, né, lembrando sempre que existe uma parcela da água que está contida na areia, que a gente precisa determinar essa umidade. No nosso exercício, a gente estimou que ela é 5%, mas a gente tem como verificar isso na obra, né? Dia a dia, diariamente, a gente tem que verificar a umidade da areia. Então, professor, sim. Então, passo a passo é o mesmo que fazer em massa, só no final que a gente vai transformar em volume? Sim, qualquer um dos métodos que a gente adotar, a gente vai partir lá do primeiro passo, do FCK, achar o FCJ, né? Acrescentar no FCK um valor para a gente ter uma margem de segurança. Depois, nessa sequência, depois que definiu essa margem de segurança, entrar lá no diagrama, no gráfico de Abrams, para definir o fator água-cimento, e a partir daí, todos os indicadores que a gente vem trazendo é tudo em massa, né? Então, agora, a sequência vai ser sempre essa mesma. Mas, lembrando, na obra não tem condição de pesar, né? A não ser que seja uma obra muito grande, onde você vai contratar uma balança para poder pesar grandes volumes. Não é o caso. 90% das obras que 100% das obras que vocês estão vendo aqui no DF, nenhuma delas pesa os materiais na obra. Ou vem pesado da central, se a obra definir que vai fazer o concreto, o jeito que tem de fazer é transformar tudo em volume. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Lembrando sempre que existe, onde a gente tem que ter mais atenção na questão do volume, é na areia, porque a areia, ela traz nela uma parte da água, e a areia também, quando
em contato com a água, até uma determinada umidade, a gente sabe que ela cresce de volume, existe um inchamento. Então, o traço que a gente tem é para material seco, né? Então, nós vamos transformar isso tudo aqui agora em volume, tá? Então, primeiro passo é o cimento, né? Então, é o que eu acabei de falar agora, a gente vai juntar, pegar os materiais a brita, vamos pegar a areia, vamos pegar o cimento, né? Temos que definir qual é esta quantidade para a gente colocar na betoneira e transformar isso em concreto, né? Então, esse é o passo. Então, eu tenho que definir qual que é o volume que eu vou medir, né? O saco de cimento, ele vem embalado, então a gente sabe que ele tem 50 quilos, e a gente vai determinar agora qual que é esse volume que ele tem, o volume real e o volume aparente dele. E nós temos que fazer isso para areia e para brita e para água, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é calcular o volume do cimento, tá? Então, como o saco de cimento ele é um saco de 50 quilos, então a gente vai transformar esse volume de cimento em esse peso de 50 quilos, nós vamos transformá-lo para volume, tá? Só que a gente tem dois volumes que a gente precisa saber, que é o volume real e o volume aparente. Quando eu uso um e quando eu uso o outro, tá? Mas a fórmula do volume real, a gente tem que... a gente sabe que a massa específica, ela é igual a massa sobre volume. E no volume aparente, a gente sabe que a massa unitária, ela é massa sobre volume também. Porém, no caso para volume real, nós estamos tratando de volumes reais, tá? E no caso de volume aparente, nós estamos considerando os vazios que existem entre os grãos, tá? Então, isso é uma diferença que nós temos que conhecer. Volume real é o que, então? Se a gente sabe que a massa específica ela é massa sobre volume, então eu posso isolar o volume e falar que o volume é massa sobre a massa específica. Então, por essa fórmula aqui, eu consigo determinar o volume real. E da mesma maneira, eu tenho que a massa unitária é massa sobre volume, então eu posso falar que o meu volume aparente é massa sobre massa unitária. Então, meu volume aparente, massa sobre massa unitária. O material solto é volume aparente. O material lá na peça de concreto, na geometria da minha estrutura, a gente está tratando de volumes reais, tá? Então, essa é uma diferença que a gente precisa de saber. Então, quando a gente... Uma peça de concreto, o que está na imagem aí, aqui a gente está tratando de volume real, ou seja, os vazios, a areia, o cimento preencheu os vazios da areia, a areia preencheu os vazios da brita, e assim nós temos uma massa, um volume único, aí a gente está tratando de volume real, tá? Quando eu estou com o material solto, né, ou seja, se eu quiser determinar esse volume desse material solto aqui, esse volume está cheio de vazios, né? Aqui tem vazios entre os grãos. Então, esse é um volume que a gente está vendo aqui, um volume aparente. Diferente aqui, que a gente está vendo um volume real, considerando que não tem vazios. Aqui está cheio de vazios. Isso vai acontecer para o cimento, vai acontecer para a areia e vai acontecer para a brita, tá? Então, vamos na sequência do cimento aí. Tá? Vou só repetir a tela. Tá? Lá no exercício, nos dados do exercício, a gente... João, fecha a janela aqui. Nos dados do exercício, está definido lá que a massa específica do cimento é 3,1 quilos por decímetro cúbico.
Como que a gente sabe disso? Ou a gente pega o dado do fabricante, ou a gente leva no laboratório e faz o ensaio e determina qual que é a massa específica. E também foi dada que a massa unitária, né, ou seja, para volume aparente, é 1,4 quilos por decímetro cúbico. Isso também é um dado lá do nosso exercício, tá? Do nosso enunciado da sequência do nosso trabalho. Como que eu acho isso? Ou o fabricante também vai me dar isso, ou eu levo no laboratório e faço um ensaio, tá? Então, o que é o volume real? Então, o meu volume real vai ser um saco, que é a massa sobre a massa unitária, né? Nós falamos no slide anterior que o volume real é massa sobre massa específica. Então, qual que é a massa? A gente está trabalhando um traço para um saco de cimento, 50 quilos. Então, 50 quilos é a nossa massa. E a massa unitária, a massa específica, foi dada do problema, 3,1 quilos por decímetro cúbico. Tá? Que vai ser igual 50 dividido por 3,1. Então, eu vou ter para um saco de cimento, eu consigo um volume real de 16,13 decímetros cúbicos. Tá? Então, que é 50 dividido por 3,1. Então, eu consigo 16 decímetros cúbicos corresponde a 16 litros, mais ou menos, tá? Então, o que seria comumente aí nas obras, obra de pequeno porte, obra de casa, né, assim, casa, obras particulares, normalmente o pessoal usa uma lata de 18 litros para medir, né, essa lata de tinta, ela tem mais ou menos 18 litros. Usa ela para medir a areia, o cimento e a brita, né? Então, que não é adequado, porque ali os volumes não são dimensionados igualmente, né? Nós vamos aprender aqui a definir uma padiola, tá? Então, a gente achou quanto que é o volume real de um saco de cimento, ou seja, 16,13 decímetros cúbicos. E o volume aparente, né? Esse material solto, né? Quanto que ele vai medir? Mesma coisa. Massa sobre a massa unitária. A massa continua sendo o saco de cimento, né, que é o saco, tem 50 quilos, e a massa unitária, ela foi dada do problema, né, 1,4 quilos por decímetro cúbico. Então, 50 dividido por 1,4, eu vou ter um volume aparente de 35,71 decímetros cúbicos. Então, para o cimento, eu já defini aqui o volume real que ele vai conseguir preencher lá na minha geometria da minha peça, e que dá 16,13 decímetros cúbicos por saco de cimento, e definir também meu volume aparente. Vou fazer a mesma coisa para areia e para brita, tá? Então, areia é onde a gente normalmente se confunde um pouco maior, porque não é uma relação tão direta assim, tá? Igual é do cimento, igual vai ser para a brita. A areia tem uma característica especial que ela vem com a umidade ou natural ou a umidade da obra, né? A gente não consegue areia seca na obra. No mínimo, ela vai ter a umidade incorporada relativa do ar. Aquela água que está ali incorporada, ela é uma água importante da gente saber, porque, como a gente definiu o traço lá, cimento, brita e água, a gente estava considerando o traço de material seco, mas areia, não, a gente não tem areia seca na obra, né? A gente tem areia sempre úmida. Então, a gente tem que fazer a correção da umidade. E uma outra característica da areia, que é importante a gente saber, é que ela, quando está úmida, ela acrescenta o seu volume, né? O volume aparente dela, seco é 1, e varia com a umidade, tá? Então, isso é uma coisa importante de todos os materiais que a gente vai falar aqui agora. A areia é o que é o maior complicador para a gente, tá? Porque não é uma relação direta.
O cimento não tem umidade. Se tivesse umidade, ele teria as reações químicas dele, então ele tem que estar sempre seco. A brita, a umidade que tem na brita, ela é tão pouca, tão baixa que não interfere, mas a umidade da areia interfere na qualidade do cimento, do concreto. Então a gente precisa de saber de quanto de água que tem na areia, tá? Então, areia, volume real, nós vamos tratar aqui o volume seco primeiro, tá? Porque os dados que eu tenho é de volume seco. O volume real dela é massa, a gente sabe que a massa específica é igual a massa sobre volume, e a massa unitária, que é para volumes aparentes, é massa sobre volume também, tá? Porém, esse volume da massa unitária vai me gerar um volume aparente, e esse volume, nessa fórmula da massa específica, vai me gerar o volume real. Então, essas duas fórmulas a gente tem que separar e identificar. Então, massa específica e massa unitária, tá? Bom, então, e da mesma maneira, eu posso, se eu tenho a massa específica, massa sobre volume, a hora que eu inverter aqui, passar o volume, isolar o volume e transferir a massa unitária para baixo, eu posso falar que é a mesma, eu posso escrever essa fórmula dessa maneira aqui, falando que o volume real é igual a massa sobre a massa específica. E da mesma maneira, eu posso falar que o meu volume aparente, ele é igual a massa sobre massa unitária. Então, a única variação que a gente tem que tomar cuidado é esse aqui, massa específica, que é diferente da massa unitária. De novo, como que eu determino isso? Vou no laboratório, pego uma quantidade de areia, faço os ensaios para a massa específica e faço o ensaio para a massa unitária. A massa específica é do grão, ou seja, não considero os vazios, e na massa unitária eu estou considerando os vazios. Tá? Então, de novo aqui, ó. Quando eu trato de volume real, aqui nessa peça que a gente está vendo na imagem aí, eu não tenho vazios. O vazio, os poros são tão pequenos que eu estou desconsiderando. Então, aqui, a areia, o cimento preenche os grãos da areia, e a areia preenche os vazios da brita, e aí você tem um volume completamente preenchido, né? Então, o único poro que tem aqui é quando a água evapora, vai ter esses poros, mas quando o concreto está fresco, a água está presente e não tem vazios. E a areia solta, ela é cheia de vazios, né? Isso aqui, lá em materiais de construção, quando a gente fez a matéria, a gente explorou bastante essa questão da massa unitária e a massa específica. Bom, então, no meu traço da areia, o saco de cimento, a gente definiu que um saco de cimento é 50 quilos, né? No nosso traço, que estava escrito lá atrás, a gente tinha para areia, né, que é o segundo item aqui da nossa relação, primeiro é o cimento, segundo a areia, terceiro é a brita, e o último aqui é a relação água-cimento. Então, o volume da areia, no nosso traço, era 1,558 quilos. Então, qual é o volume real disso e qual é o volume aparente? Então, meu volume real é massa sobre massa específica. A massa específica é dado lá do exercício, ou a gente vai lá no laboratório e faz a conferência, né? Então, quanto que é a massa? A massa é 1,558, que é o meu traço, vezes 50. Por que 50? Porque a gente já fez a relação para o cimento, nós determinamos que a gente vai usar um saco de cimento como referência. Então, tudo vai ser multiplicado por 50, né? Dividido pela massa específica da areia, que a massa específica da areia também é um dado calculado em laboratório, é um dado do problema,
que é 2,65 quilos por decímetro cúbico. Então, fazendo essa conta, 1,558 vezes 50, dividido por 2,65, nós vamos ter um volume real de 29,40 decímetros cúbicos, né? Mas lá na obra, a hora que eu vou medir, o volume real eu não consigo medir. Na obra, quando eu coloco lá nas pás, dentro dos caixotes, eu vou ter o volume aparente. Então, eu preciso calcular o volume aparente. O volume aparente, então, vai ser a massa sobre a massa unitária. A massa unitária também é um dado do problema, né? Isso aqui é a massa unitária. Ela é dada lá no enunciado do nosso exercício, que está aqui, ó. Eu trouxe para cá, 1,6 quilos por decímetro cúbico. Então, meu volume aparente vai ser, quanto que é o meu traço? 1,558, saiu do traço. Esse passo aqui do 1,558 é da aula, tá? Vezes, sempre comparando com o quê? Com 50 quilos de cimento. Então, é vezes 50. Dividido pela massa unitária, que é 1,6, que foi o dado do exercício aí, tá? Então, eu tenho que meu volume aparente vai ser 48,69 decímetros cúbicos ou litros, né? Um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro, tá? Então, já definimos nosso traço para 50 quilos de cimento, e para os 50 quilos de cimento a gente acabou de definir que eu preciso de um volume de 48,69 decímetros cúbicos. Tá? Bom, então, agora, nesse passo anterior aqui, esse 48,69 decímetros cúbicos, ele se refere, saiu do traço em material seco. Mas como a gente vem frisando com vocês, a areia nunca que vai estar seca, ela sempre vai ter um teor de umidade. E a umidade de areia, ela provoca um fenômeno que a gente chama de inchamento. Ou seja, areia seca, a mesma quantidade de areia em massa, ela vai ter uma variação em seu volume de acordo com a umidade, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, esse aqui também na aula de materiais de construção, a gente mostrou como que chega nesse ensaio aqui, né? Eu tenho areia seca, por exemplo, 200 gramas de areia seca, nessas 200 gramas eu boto 3% de água, essa mesma quantidade de areia ela vai inchar, né? Ela vai somar um inchamento aqui no seu volume. Os grãos vão se afastar, então ela incha um pouco. Se eu passo ela para 6%, ela incha mais ainda. Então, existe uma variação de volume à medida que a gente adiciona água na areia, né? Como o nosso exercício está falando que a areia, a umidade, ela é de 6% e nosso inchamento é de 25%, foi um dado do exercício. Então, qual que é a fórmula do inchamento? A fórmula do inchamento ela vai ser volume da areia úmida vai ser igual o volume da areia seca, que nós calculamos ali agora, mais um percentual do inchamento vezes o volume da areia seca. Né? Então, essa minha areia úmida, ela é acrescida, ela incha, né, à medida que a umidade dela vai aumentando. Tá? Então, esse é um fenômeno que acontece com até um determinado de umidade, a areia vai inchando. Então, a gente precisa de calcular esse volume, tá? Para a gente não errar no volume do concreto. Bom, então, como que a gente faz para calcular o inchamento? O inchamento da areia vai ser igual o volume da areia úmida, vai ser igual ao volume da areia seca, mais o percentual de inchamento, né?
O volume de areia seca a gente calculou agora há pouco aí atrás, 48,69. Esse a gente calculou lá atrás. E lá no nosso enunciado, do nosso exercício, a gente falou que o inchamento da areia é de 25%, ou seja, 0,25. 25% é 0,25, que é 25 dividido por 100, né? Vezes o volume da areia seca, que é 48,69. Então, essa aqui é a parcela que vai ser acrescida na minha areia seca. Então, 48,69 mais 12,17 decímetros cúbicos, ou seja, a minha areia com 5% de umidade, ela aumenta 12,17 decímetros cúbicos em seu volume. Se eu pegar essa areia e secar, ela vai voltar para os 48,69. Mas como ela tem 5% de umidade, então eu tenho que acrescentar esse valor na sua umidade. Tá? Pessoal, aí vocês vão monitorando aí a velocidade da apresentação, tá? Então, 48,69 mais 12 dá 60,86 decímetros cúbicos. Então, eu já sei que o meu concreto, meu cimento, eu vou usar um saco de 50 quilos, e para aquele saco de 50 quilos, eu preciso de 60,86 decímetros cúbicos de areia, para me atingir o FCK de 20 MPa, que é o do nosso exercício da aula passada. Tá? Então, o mais complexo é essa questão da areia, tá, gente? A areia eu tenho que pensar na umidade e no inchamento que ela provoca. O cimento não tem água, então é uma relação direta, volume real e volume aparente. A brita é a mesma coisa, também não tem influência da umidade. Então, eu vou determinar diretamente o volume real e o volume aparente. Mas a areia tem essa bronca aí, que a gente está mostrando para vocês. Eu tenho que ver qual é a umidade, no nosso caso, 5%, e com essa umidade, qual que é o grau de inchamento que ela vai acontecer. No nosso caso aqui, 25%, tá? Que é essa parcela do 0,25 aqui. Essa parcela do 0,25 aqui. Esse 0,25 quer dizer que é 25%, tá? Que é 25 por 100, 25 dividido por 100 dá 0,25. Bom, então achamos a fração do cimento, 50 quilos. Achamos a parcela de areia, 60,86. Agora nos resta achar a parcela de brita. Mesmo raciocínio. Volume real. Massa específica é massa unitária sobre volume. Volume aparente. Massa unitária é igual a massa sobre volume. Repetindo aqui para vocês. Este volume aqui, a gente está falando de volume real, e este volume na massa, volume aparente, que é a massa unitária. Então, quando eu estou usando o índice massa unitária, a única coisa que eu consigo determinar é o volume aparente. Quando eu estou usando massa específica, eu vou conseguir achar volume real. Tá? Então, de novo aí. Se a minha massa específica é massa sobre volume real, eu posso escrever essa mesma fórmula dizendo que o volume real é igual a massa sobre massa específica. E da mesma maneira, se minha massa unitária é massa sobre volume aparente, eu posso escrever essa fórmula dizendo que o volume aparente é massa sobre massa unitária. Né? Então, repetindo aí, ó, de novo para vocês. Nessa imagem aqui, lá na minha estrutura, os volumes do meu pilar, volume da viga, volume das lajes, os volumes que são calculados ali são volumes reais. Né? O volume total aqui vai ser o volume total do cimento, o volume real do cimento, mais o volume real da areia, mais o volume real
da brita e mais o volume real da água na mistura, né? Lá na minha peça de concreto, na geometria da minha estrutura. Agora, lá no meu pátio, né, lá na minha baia, onde estou guardando o meu material, os volumes que estão ali, a hora que eu for medir, serão volumes aparentes. Porque aqui, no monte de brita, no monte de areia, tem vazios. Então, eu não estou determinando o volume real, eu estou determinando um volume aparente. Tá? E na obra a gente trabalha para produzir o concreto, eu sei qual é o volume real, que é a quantidade que eu vou usar, mas o meu material está todo aparente. Então, essa é a transformação que nós temos que fazer. Então, lá no nosso traço, lá atrás, na aula passada, a gente falou que era 1 kg de cimento, 1,558 de areia, 2,542 kg de brita e 0,51 de água. Então, agora nós vamos determinar o volume de brita, tá? Então, o volume real de brita vai ser massa sobre a massa específica da brita. Da onde saiu a massa específica? Lembrando novamente aí, a massa específica da brita, ou o fornecedor nos passa qual que é a massa específica da brita que nós estamos comprando, ou a gente faz um ensaio. O ensaio específico que vai determinar qual que é a massa específica da brita. E a mesma coisa, a massa unitária. Eu vou no laboratório e determino em laboratório qual que é a sua massa unitária. A massa específica, de novo, trata de volume real e a massa unitária trata de volume aparente. Tá? Então, meu volume real é igual a massa sobre massa unitária. Né? Então, meu volume real, qual que é o meu traço, quantidade de brita no meu traço? Para 1 kg de cimento, 2,542 quilos. Para 50 quilos, então é 2,542, vezes 50 quilos, que está se referenciando a 50 quilos de cimento, que é um saco. Dividido pela sua massa específica, né, que é 2,6. Se eu for fazer essa conta aqui, 2,542 vezes 50, dividido por 2,6, eu vou ter um volume real de 48,88 decímetros cúbicos. Então, eu sei qual que é o volume real no meu traço. E quanto é o volume aparente referente a 48,88 decímetros cúbicos em volume real. Então, eu vou usar a massa unitária agora para me calcular esse volume aparente dessa mesma quantidade de massa. A massa não varia, nem no traço do cimento, nem para o traço da areia, nem para o traço da brita. A massa sempre vai ser o que a gente calculou, 2,542. A variável são a quantidade de vazios. Então, é 2,542 vezes 50, que é para um saco de cimento, dividido por 1,45 quilos por decímetro cúbico, que é a massa unitária da nossa brita, determinada em laboratório. Fazendo essa conta aqui, 2,542 vezes 50, dividido por 1,45, nós vamos ter o valor de 87,66 decímetros cúbicos. Vocês observem bem aqui como é diferente, né? Para mim produzir 48,88 decímetros cúbicos de volume real de brita, eu preciso de quase que o dobro da brita, porque o número de vazios da brita, como ela é grande, é muito grande. Então, veja que para a mesma massa, né, 48,88 decímetros cúbicos de brita, vai ter a mesma massa dos 87,66 decímetros cúbicos em volume aparente. A variação aqui são os vazios. Então, já definimos aí, pessoal. Então, quais são esses volumes? Do cimento, um saco de cimento é a nossa referência. Todo traço na obra a gente sempre vai falar que é para um saco de cimento. Nós definimos o volume real da areia, volume
aparente da areia, definimos o volume real da brita e o volume aparente da brita. Então, nós já conseguimos aqui transformar o nosso traço, né? E o volume aparente é o que a gente vai usar para passar para os operários fazer o nosso traço de concreto. Então, agora, a questão da água. Até aqui, nesse ponto aqui, a gente sempre usou o traço em material seco. Mas a gente também havia determinado o traço com a correção da umidade. Então, para me definir a quantidade de água, eu vou usar o traço que a gente corrigiu para a água, né? Então, o meu volume real agora de água é o 0,43 que a gente já tinha definido lá atrás na correção pela umidade. Eu tirei um pouco da água da mistura, porque já tinha água na minha areia, tá? Então, massa unitária é massa sobre volume, eu também posso escrever que o meu volume é massa sobre massa unitária. Sabendo que a massa específica da água, né, a água não tem massa unitária porque na água não tem vazios, né? Certo? Então, qual que é a massa específica da água? A massa específica da água é 1 quilos por decímetro cúbico, né? Então, meu volume de água vai ser 0,43, que é do traço, vezes, aqui esse traço 0,43 corresponde a 1 quilo, mas lá atrás nós falamos que é para 50 quilos, para um saco de cimento, então é 0,43 vezes 50, dividido por 1. Então, esse traço aqui eu vou usar 21,5 decímetros cúbicos de água, ou 21,5 litros de água, que é a mesma coisa. Então, definimos todo o nosso traço, né? Então, para um saco de cimento, a gente calculou que eu preciso, para um saco de cimento, a gente calculou que eu preciso de 60,86 litros de areia, 87,66 litros de brita, litros e decímetro cúbico é a mesma coisa, e 21,5 litros de água. Então, agora eu consigo passar para a obra essa relação, né? Esse é o nosso novo traço, que saiu lá, que estava em massa, agora ele está transformado em volume, tá? Mas o que só terminou aqui? Não, não terminou. Eu não posso passar lá na obra e falar assim, ó, bota um saco de cimento, 60,86 litros de areia, 87,66 litros de água e 21,5 litros de 87,66 litros de brita e 21,5 litros de água. O operário também não vai saber fazer isso. Eu vou ter que criar esse dimensionamento para eles, né? Então, ou seja, eu vou ter que criar um recipiente. Se eu quiser manter a qualidade a repetição, né, a qualidade da minha obra, eu vou criar um caixote onde eu vou definir para areia quantos caixotes eu vou usar e para a brita quantos caixotes eu vou usar. Ter essas medidas padronizadas, tá? Então, esse caixote que está na imagem aí, na verdade, na obra a gente chama ele de padiola, tá? Que é um caixote que ele tem que ter um tamanho adequado para que o operário possa carregar. Então, ele é feito de madeira mesmo, mas as medidas internas dele são as medidas que vão corresponder ao meu volume necessário, tá? Então, essas medidas, eu vou fabricar esse caixote na obra, que é o operário, para me garantir que toda vez que eu for fazer o concurso, usando as mesmas medidas, tá? Então, eu faço uma padiola para areia, nas medidas que eu preciso, e faço uma padiola para as britas. A gente costuma até pintar os caixotes de cor diferente para não misturar os dois.
não é o mesmo caixote de areia, dificilmente vai coincidir as medidas, tá? Então, como que nós vamos definir essas alturas, largura e o comprimento? Então, eu vou criar esse caixote lá na obra para a gente definir as quantidades. Então, uma coisa importante que eu preciso saber, primeiro, é qual o equipamento que eu vou usar, né? Então, são betoneiras, tem betoneiras de todo tamanho. Essa da imagem aí, por exemplo, ela tem a capacidade de 600 litros, né? Ou 440 litros de material, né? Líquido, né? Ela inclinada dá 440 litros de material, a capacidade da mistura. Então, eu preciso de saber essas dimensões, é importante, né? A dimensão ou da boca aqui, para que o caixote não seja maior e entorne aqui nessa boca da betoneira, no caso, ou dessa parte aqui. Essa parte tem betoneiras que vêm com ela, tem betoneiras que não. É o carregador que a gente chama. Então, essa imagem aí é a betoneira com o carregador. A sem carregador, só não vai ter essa parte aqui. Então, eu vou alimentar minha betoneira pela boca dela. Nesse caso do carregador, a gente bota o material no carregador e ele é que alimenta a betoneira. Então, eu precisaria de saber dessas dimensões aqui, tá? Mas, normalmente, a gente usa um caixote de 30 centímetros de largura, tá? Então, vamos definir, então, agora, nesse passo 9 aqui, qual que é o detalhamento da padiola. Nós vamos construir aquele caixote que a gente mostrou ali para vocês. Então, o saco de cimento eu não vou precisar de montar, porque o saco de cimento eu sei que ele tem 16 litros real e 36 aparente. Então, eu vou sempre usar um saco de cimento. Mas a areia e a brita e a água, eu tenho que usar algum recipiente que eu consiga medir esses volumes. Então, vamos calcular primeiro o da areia, né? Então, a gente sabe que a gente precisa de 60,86 litros de areia, né? Esses 60,86 litros de areia, a gente, para 50 quilos de cimento, lá quando a gente calculou o nosso traço em material seco, a gente viu que eu teria 81,79 quilos de areia, 127 quilos de brita e 21 quilos de água. Isso a gente calculou na aula passada, tá? Então, eu vou dimensionar um caixote que aguente 81,79 quilos de areia. Na verdade, não, porque o operário não consegue pegar 81,80 quilos, né? Arredondando aí. Eu teria que dividir esse caixote aqui no meio para que ele possa pegar, né? Até por questões ergonômicas, na NR18, que é a norma de segurança do trabalho, diz que o operário não pode pegar sozinho mais de que 30 quilos. Precisa de 2 operários para carregar mais de que 30 quilos. Então, um saco de cimento, um operário só não poderia carregar, precisa de 2 operários. Então, eu vou dimensionar o meu caixote para metade disso, 40 quilos, que aí 2 operários pegam, dá 20 quilos para cada um, mais ou menos, né? Mesma coisa vai acontecer no caso da brita. Nós determinamos lá, pessoal, que a nossa areia era 60,86 litros, tá? Ela total, né, para um saco de cimento. O volume da minha padiola, como é que eu calculo o volume desse caixote? É a área da base, né, que é a largura vezes o comprimento. Né, eu pego a largura vezes o meu comprimento. A área da base vezes a minha altura. Aqui é a altura. Então, esse é o volume, né? É o cubo, né? Então,
lado 1, lado 2, vezes a altura, eu tenho o volume. Então, para a gente calcular isso, a gente vai ter que dividir os 60,86 em 2, porque o operário, a gente mostrou que ele não aguentaria carregar. Então, ou seja, nós vamos fazer uma padiola com um volume de 30,43 litros, para que o operário possa carregar com duas pessoas. Então, uma coisa eu preciso definir, as medidas, né? Algumas medidas padrão. Então, por exemplo, tá? Pode ser assim que a gente determine. Eu vou fixar a altura em 30 centímetros, esse H aqui. Por quê? Porque na obra a gente compra o material, se eu for fazer de tábua, esse caixote, por exemplo, ela tem, costuma a gente comprar uma tábua com 30 centímetros de largura, que corresponde a 3 decímetros, né? 30 centímetros é igual a 3 decímetros. Então, uma tábua, normalmente, a gente compra ela com 30 centímetros de largura. Essa largura da tábua é de 30 centímetros. Então, por isso que eu vou fixar, né? Porque produtivamente é melhor. Eu vou fixar essa altura com 30 centímetros, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, se eu tenho, calculamos aqui, ó, eu preciso de fazer 30,43 litros, tá? 30,43 litros é o meu volume total. Meu volume total. L é a largura, C é o comprimento, e eu falei com vocês que nós vamos definir a altura com 30 centímetros. Né? Então, eu já tenho a minha altura, então meu volume vai ser igual a 30,43 decímetros cúbicos, vai ser igual a largura vezes o comprimento, eu ainda não defini, vezes 3 decímetros cúbicos, 3 decímetros lineares, que corresponde a 30 centímetros. Né? 3 decímetros é a mesma coisa que 30 centímetros, tá, pessoal? É a mesma coisa. 3 decímetros e 30 centímetros é a mesma coisa. Então, como aqui minha medida lá estava em litros, e 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, por isso que eu passei o 30 para 3 aqui, tá? Então, 30,43 eu posso dividir por 3, né? Eu vou ter largura versus comprimento, eu estou mantendo, eu ainda não consegui definir, vai ser um próximo passo, mas eu tenho meu volume total, que era o 60,86 dividido por 2, deu os 30, dividido por 3 aqui, eu vou ter a área da minha base ser igual a 10,14 decímetros quadrados. Né? Então, esse decímetro aqui eu corto com um daqui, né? Sobrou decímetro quadrado. Esse é o que sobrou. Então, minha área da base vai ser 10,14 decímetros quadrados. Então, basta eu fixar agora ou o comprimento ou a largura, né? Posso fixar um ou outro aqui, que eu vou conseguir achar o que tá faltando. Certo? Então, eu vou só repetir aqui. Largura vezes comprimento é igual a 10,14. Se a gente fixar o comprimento em 40 centímetros, que é um comprimento bom para fazer uma padiola, para ela não ficar muito grande, né? Ou 4, que é a mesma coisa que 4 decímetros, então eu posso falar que largura vezes comprimento de 4 é igual a 10,14. O 4 está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo. Largura vai ser igual a 10,14 dividido por 4, que é igual a 2,53 decímetros, tá? Que é a mesma coisa que 25,35 centímetros. Então, minha padiola
para a areia, vai ter comprimento de 4 decímetros, que a gente calculou 40 centímetros, a gente fixou, né, os 40 centímetros. Ela vai ter um comprimento de 2,53 decímetros, que é a mesma coisa que 25,30 centímetros. E ela vai ter uma altura de 3 decímetros, que a gente fixou, que é a altura da tábua, tem 30 centímetros, fixou ela com 30 centímetros. Né? Só que, para cada saco de cimento, como eu dividi por 2, eu vou ter que multiplicar, usar 2 padiolas para dar os 60,86 litros. Ok? Então, essa é a determinação, é como a gente calcula a padiola. Agora, o volume da padiola da areia não coincide normalmente com o volume da padiola para a brita. Então, eu faço a mesma coisa que nós fizemos até aqui o momento para a brita, tá? Então, vamos para lá, fazer da brita. Então, para um saco de cimento, eu preciso de 2 padiolas de areia, na dimensão 40, 25 e 30. Tá? Agora vamos fazer para a brita. A mesma raciocínio. Eu preciso de 87,66 litros. A gente calculou lá atrás. Que também é muito pesado. Eu não consigo carregar. Vou dividir também por 2 ou por 3. Né? Então, eu tenho que o volume da padiola é igual a L vezes C vezes H. Ó, é a largura vezes o comprimento vezes a minha altura. Vai dar o meu volume aqui, o volume dessa caixa. Né? Se eu pegar o volume da padiola e dividir por 2, então eu vou precisar, o volume da padiola não, o volume da brita que eu preciso, que é 87,6, dividido por 2, eu vou ter um volume de 43,83 litros, que é 83,83 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa. Da mesma maneira, se eu fixar a minha altura em 30 centímetros, né, eu vou fazer a seguinte conta. Eu sei que 43,83 é o meu volume total. E a fórmula do volume é largura, comprimento e altura. Eu defini a minha altura como 30, que é a mesma coisa que 3 decímetros. Então, eu tenho que 43,83 é igual a L, largura, vezes o comprimento, vezes a minha altura. A altura eu estou fixando ela em 30 centímetros, que é a mesma coisa que 3 decímetros. Então, largura vezes comprimento, o L vezes o C, é igual a 43,83 dividido por 3. Então, a largura vezes o comprimento, que é a área da minha base, vai ser 14,61 decímetros quadrados. Né? Lembrando que decímetro aqui, eu cortei com decímetro cúbico, sobrou decímetro quadrado. Então, é uma fórmula da área. Essa matemática aqui é a matemática lá do ensino médio, tá, gente? Por isso que eu estou passando mais rápido aqui. A gente definiu que largura vezes o comprimento, a altura já está definida de que é 30, né? Largura vezes comprimento dá 14,61 decímetros quadrados. Se eu fixar da mesma maneira que eu fixei lá a minha largura, meu comprimento em 40 centímetros, ou 4 decímetros, eu tenho que L vezes 4 é igual a 14,61. O 4 vai dividir, o 14,61. Eu vou ter que, a minha largura vai dar 3,65 decímetros. Né? Então, de novo, aqui era decímetro, cortei com decímetro quadrado, sobrou decímetro. Que é a mesma coisa que 36 centímetros, né? Então, qual que é o meu traço pela padiola? Então, eu tenho uma dimensão que a gente definiu de 40, a largura 36,5, a gente acabou de calcular,
e a gente tinha definido que a altura era a altura de uma tábua, 30 centímetros. Aí eu fixei o 40 e fixei o 30. E determinei que a minha largura vai ser 36,5 centímetros. Como lá no começo a gente dividiu os 87,66 por 2, eu vou precisar de usar 2 padiolas para um saco de cimento também. Então, qual que é o meu traço? Um saco de cimento, 2 padiolas de areia e 2 padiolas de brita. Esse é a referência que a gente vai passar para a obra, porque lá o operário, lá na obra, ele não tem condição de trabalhar com essa quantidade de número. Então, lá na obra, a gente vai definir qual que é a dimensão da padiola e passar para o operário. Ó, nosso traço de concreto para 20 MPa precisa de usar um saco de cimento, 2 padiolas de areia e 2 padiolas de brita. Então, isso é que a gente vai passar lá para a obra, tá? Então, repetindo aqui nosso traço, mais didaticamente falando, eu tenho que, para um saco de areia, eu vou precisar de 2 padiolas. Para um saco de cimento, eu preciso de 2 padiolas de areia e 2 padiolas de brita e 21,5 litros de água. Como que eu vou medir a água? Eu vou ter que comprar lá na obra um balde graduado, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, ó. Então, normalmente esse balde tem 20 litros. Aliás, perdão, 10 litros. Então, a gente tem que medir com um balde graduado para que a gente mantenha a qualidade do concreto. Então, todas as medidas estão garantidas. E toda vez que for fazer, vai repetir a mesma coisa. Então, não tem como dar errado o nosso traço de concreto. Se eu não fizer essa padronização lá para a obra, eu vou correr o risco de, a cada momento que eu for fazer uma betonada, usar a betoneira para fazer o concreto, eu vou correr o risco de estar errando. Nas obras pequenas, o erro ele é constante. O pessoal usa um saco de cimento, aí usa lá tantos carrinhos de areia, não sabe nem qual é a medida do carrinho. Tantos carrinhos de brita, tantos litros de água, mede no balde, mede na lata. Então, isso não é um procedimento adequado no nível de engenharia, tá, gente? A gente não pode fazer isso. A gente não condena o pessoal de obra pequena, de casa, que não tem esse conhecimento, mas nas nossas obras, a partir de agora, a gente tem condição plenamente, em função da resistência que a gente precisa, qual que é as quantidades da mistura para um saco de cimento. Então, é assim que a gente faz nas obras, tá? Obra que tem qualidade, que a gente vai usinar o concreto dentro da obra, eu tenho que minimamente definir as dimensões da minha padiola e conferir se está usando adequadamente. Tá? Então, o que a gente vai propor para vocês agora é que vocês deem sequência no exercício que vocês fizeram o traço em massa. Né? Vocês fizeram o exercício de massa lá definindo para o concreto de 25 MPa, você já tem isso calculado lá qual que é a massa, e para o concreto de 30 MPa, vocês também já calcularam e já me entregaram. Então, agora vocês vão passar isso para volume. E eu vou ficar aqui à disposição de vocês, o desafio aí é fazer e vão me entregar, a mandar por e-mail até amanhã à noite. Vocês podem me mandar e vai valer a nota já para o A2, tá? Então, o desafio agora é dar sequência no exercício que vocês começaram lá atrás. Tá? Vocês já definiram a massa, o traço em massa para o 25 MPa e para o 30, já me entregaram. Agora vocês vão dar sequência e transformar o traço em massa para volume, chegando na dimensão das padiolas lá para gente, tá? E postar para mim até amanhã por e-mail. E eu vou ficar aqui à disposição de vocês para que vocês vão errando e vão acertando aí, eu vou corrigindo vocês, ok?
Você já tem esse material aí, está postado para vocês, tá? Fica aí o exercício proposto, então, para que seja entregue até a próxima aula. Tá? Eu falei que até amanhã, mas até a próxima aula pode me entregar, porque vai dar tempo aí de vocês fazerem o exercício. Tá? Então, eu tinha feito o traço em volume, o traço em massa para o 20 MPa, a gente fez isso na última aula, antes da prova, e agora nós transformamos esse traço que estava em massa para volumes. O passo a passo eu postei no blog, já tinha postado na aula passada, mas hoje eu postei novamente só esse trecho da aula que a gente acabou de dar aí para vocês. Tá? Então, fico aí à disposição de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, para a gente ir tirando. O prazo para entrega é até a semana que vem, entregar via e-mail, tá? Alguém quiser colocar alguma coisa aí, estou à disposição. Professor, esse